Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, quando eu digo que a burguesia não fica na cadeia, eu não estou dizendo nenhuma bobagem, porque o que acontece? Olha bem, dizem que o Braga Neto está preso há 140 dias em uma sala do Exército. Só que tem um porém. Nessa sala do Exército onde ele está, diz que ele está preso, porque eu vejo o cara quando está preso, quando ele está num xadrez, com grade e tal, ele está preso. Agora o cara em uma sala, no alto comando do Exército, uma sala que tem geladeira, tem banheiro, é uma suíte. Tem banheiro, geladeira, televisão, todas as mordomias, tem direito a passear, tomar sol o dia inteiro. Eu tenho uma leve impressão que isso é não estar preso. Ele pode até estar detido no alto comando do Exército, mas preso ele não está, não. E esse negócio que ele está preso há 140 dias é pura lorota, porque o cara que pode ficar o dia inteiro tomando sol, entendeu? Tem o garçom que vem trazer comida para ele. Esse tipo de coisa, o cara não está preso. O cara realmente não está preso. O cara pode muito estar detido. E olha bem, e não é só ele não. Porque o que acontece? O Fernando Collor, aquele ladrão de Alagoas, que roubou na época a população toda, ele estava lá detido em uma sala, em um presídio lá em Alagoas. Mas ele não estava preso, em um xadrez, nada disso. Agora, como ele é rico, tem grana e tal, e na cadeia, realmente, na cadeia que eu digo, é o cara preso num xadrez. Sem televisão, sem geladeira, sem as mordomias que esse pessoal tem, aí eu digo que ele está preso. Mas com mordomia, recebendo todas as refeições, 4 refeições por dia, qual é o preso no Brasil, por exemplo, que tem 4 refeições por dia? Nenhum. Inclusive não tem nem chuveiro para tomar banho. E tem outro banheiro, é o que eles chamam de boi lá, é um buraco onde eles fazem a necessidade que nem água tem. Nem água tem. Aí o que acontece? Esses estão presos, mas esses são pessoas que roubaram um pãozinho, roubaram um pé de alface, entendeu? 1 quilo de feijão ou um pedaço de carne no açougue. Esses estão presos. Agora veja bem, o Fernando Collor, que roubou o Brasil todo, inclusive o meu salário, ele inclusive já saiu, ele está na casa dele. Por quê? Porque ele é rico. E diz que o último roubo que ele fez foi só 20 milhões. Só foi 20 milhões.
Então, ele tem que ficar na casa dele, e ele já está na casa dele. Agora, nas mesmas circunstâncias, está o Braga Neto, que inclusive diz que ele foi preso no dia 14 de dezembro do ano passado. Naquela investigação da Polícia Federal que apura tentativa de golpe de Estado, que inclusive o Braga Neto, era ele que organizava aqueles kids pretos que já estavam, a ação deles seria matar o presidente Lula, o vice, o Alckmin, e também o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes. Agora, dizem que em 1922 também foi preso um general, o Hermes da Fonseca. Se foi preso da forma que o Braga Neto está, ele não foi preso. Porque o Braga Neto tem todas as mordomias. E tem outra, ele tem direito a ficar tomar banho de sol, como eles dizem, a hora que ele quiser. E ele mesmo diz que ele está bem assistido, inclusive pelos advogados dele. Agora, o Fernando Collor já não está lá na prisão, porque ele estava, inclusive, numa sala especial. Agora, ficou menos de uma semana. O mesmo ministro que decretou a prisão, decretou a soltura. Diz que ele tem problemas de saúde. Agora, para meter a mão na grana, esse pessoal não tem problema de saúde. Você veja bem o caso do Bolsonaro. Veja bem o caso do Bolsonaro, que ficou 4 anos e colocou um monte de empresas lá, de empresários para roubar o INSS. Quer dizer, apesar que não foi ele que começou. Quem começou mesmo foi o Temer, aquele traidor que traiu a presidente Dilma e colocou a primeira empresa para meter a mão na grana dos aposentados no INSS. Foi o Temer. Aí o Bolsonaro ficou 4 anos e já colocou mais 11. Mas, olha bem, o Temer colocou uma empresa lá, uma associação, esses golpistas, para meter a mão na grana do aposentado. Aí o Bolsonaro, como o Bolsonaro recebia dinheiro que era roubado do INSS, porque tem lá o careca do INSS que mandava dinheiro, inclusive a campanha presidente do Bolsonaro foi dinheiro dos aposentados do INSS. Porque o careca do INSS, conhecido INSS, careca, ele roubava as pessoas e uma parte da grana ia para o Bolsonaro. Então, o que acontece? Aquele monte
do que ele comprou lá de imóveis foram inclusive comprados com dinheiro dos aposentados do INSS. Veja bem, o Bolsonaro é outro ladrão, porque ele estava mancomunado com esse careca do INSS, conhecido lá. Todo mundo conhece como o careca do INSS. E ele com as empresas lá, tudo fajuta, tudo coisa feita por baixo do pano. Agora, quem se ferrou nessa foi o Lupe. Por quê? Porque demorou. O que acontece? O Lula colocou a Polícia Federal para investigar. O Bolsonaro colocou as empresas para roubar. E o Lula colocou a Polícia Federal para investigar. Agora, também o Lula também indicou o Carlos Lupe para administrar o INSS. Ele era ministro da Previdência. Agora, ele demorou muito. Ele demorou muito para levantar isso tudo. Isso não significa que o Carlos Lupe, como ministro da Previdência, ele esteja envolvido nessa falcatrua. Mas o Bolsonaro nós temos certeza. Por quê? Porque o tal de careca do INSS, inclusive, ele patrocinou com dinheiro dos aposentados a campanha eleitoral do Bolsonaro. E olha bem, e não foi só na campanha, não. Foram nos imóveis que o Bolsonaro comprou. Porque o Bolsonaro comprou muitos imóveis com dinheiro vivo. E vinha de onde essa grana? Vinha do careca do INSS que roubava dos aposentados e pensionistas do INSS. Veja bem que essa roubalheira, e agora, por exemplo, que a extrema-direita, sabe o que eles querem fazer? Eles dizem que quem está envolvido com isso é o irmão do Lula. Mas isso é mentira, porque a Polícia Federal já está investigando e vai colocar isso em pratos limpos. E mesmo a Polícia Federal já falou que o sindicato dos aposentados que foram roubados, os aposentados foram roubados. Então os aposentados não estão participando disso. Mas a direita está querendo envolver o irmão do Lula, porque ele é presidente de uma associação, uma entidade de aposentados. E esses aposentados foram roubados pelo careca lá, que é amigo íntimo do Bolsonaro, e dividia a grana com o Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro também. Por isso que o Bolsonaro o Temer colocou uma empresa, o Bolsonaro foi lá e colocou mais 11, porque o Brasil é grande e tem bastante aposentados e pensionista. Então tinha que ter mais empresa para limpar com o dinheiro dos aposentados. E era isso que estava acontecendo. Aí o presidente Lula colocou a Polícia Federal para investigar. Porque, olha bem,
no governo do Bolsonaro, ninguém denunciou isso. Por quê? Porque o Bolsonaro fazia parte. É ladrão também. Agora, tem bolsonarista que sabe como é, que são burros pra caramba, não enxerga a realidade e diz que quem está envolvido é o irmão do Lula. Isso para sacanear o Lula. Só que a mentira já foi descoberta também, porque a Polícia Federal, inclusive, já deu uma entrevista dizendo que o irmão do Lula não tem nada a ver. Simplesmente ele é presidente de uma entidade de aposentados que foram roubados pelo Bolsonaro e a quadrilha dele. Que inclusive o Bolsonaro quis dar o golpe de Estado na nossa democracia. Exatamente isso. Quis dar o golpe de Estado para implantar no Brasil a ditadura militar. Agora, eles estão metendo a mão na grana e fala que é os outros. Eles roubam e colocam a culpa nos outros, que é para eles ficarem numa boa. Entendeu? É o fim da picada. E tem outra. O Bolsonaro, o Braga Neto, essa bandidagem toda, o Collor junto, porque o Collor também é bolsonarista, e eles estão todos unidos para dar um golpe de Estado na nossa democracia e implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que ditadura militar nós já tivemos. E ditadura militar nós não queremos mais, porque nós sentimos na carne o que é ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? E tem um outro porém, olha bem, mais de 4 milhões de aposentados foram vítimas dessa roubalheira da quadrilha do Careca lá ligado ao Bolsonaro. Roubaram mais de 4 milhões de aposentados. Aposentados e pensionistas. Mais de 4 milhões de aposentados. Eles roubaram. E é o grupo do Bolsonaro. O Bolsonaro que colocou o pessoal lá. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar o golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.